Fala galera, beleza? Então passando aqui hoje, promessa é dívida, vamos lá? Caso clínico da semana, VPPB, vertigem posicional paroxística benigna. Um caso clínico extremamente desafiador para o paciente. Para nós, um rastreio clínico importante, primeiramente nesses casos, ele é médico e nesse caso o paciente me foi indicado pelos seus médicos otorrinolaringologistas. Vamos lá? O paciente apresentou-se com um quadro claro, vertiginoso, classificado primariamente como uma vertigem posicional paroxística benigna. Lembrando que temos outras formas de vertigem, que vertigem basicamente tem um componente posicional e rotatório associado, e as tonturas têm uma diferença, porque as tonturas geralmente elas são uma sensação de instabilidade, de mareio. Dentro das vertigens, um diagnóstico prévio, ele precisa passar por um rastreio clínico. Por quê? Porque outras condições relacionadas ao sistema vestibular, como a migrânia vestibular, a neurite vestibular ou propriamente a síndrome de Meniere, também podem culminar com quadros vertiginosos. Então, primeiramente, o médico faz o seu rastreio, descarta outras possibilidades relacionadas ao ouvido interno, a alterações do tronco encefálico, a outras alterações possíveis do sistema vestibular e fecha-se o diagnóstico específico de vertigem posicional paroxística benigna. De onde pode vir? Geralmente o que os estudos dizem é que mais de 90% das vertigens posicionais paroxísticas benignas são de forma idiopática. Nesse caso, o paciente apresentou-se pós um trauma, ele teve um acidente de moto, um senhor de mais de 65 anos de idade. Nesse acidente de moto, ele teve um traumatismo craniano que não chegou a ter um traumatismo crânioencefálico, mas ele teve um trauma póstero-lateral do crânio, ao qual depois, claro, também culminou com uma fratura de fíbula. Nesse caso, precisou ser internado. No dia seguinte, ele me relata como ele não tinha, pela anamnese toda que fizemos antes, nenhuma queixa do sistema vestibular antes, seja ela qualquer outro quadro associado a isso. Relata que começou, ele precisou sentar na cama para que fosse feito um curativo, fosse feita a sua higiene pessoal, e quando ele foi deitar novamente, ele percebeu que teve uma crise súbita de um quadro vertiginoso. Ponto. Geralmente, a vertigem posicional paroxística benigna, ela acontece nessas questões posicionais, principalmente quando o paciente vai deitar em decúbito supino. Qual é o nosso desafio? O paciente, nesse momento, ele encontra-se extremamente limitado pelas questões vertiginosas. Movimentos rápidos de aceleração linear e angular provocam os seus sintomas. Movimentos rotacionais da cabeça provocam os seus sintomas, justamente pelas relações dos canais semicirculares antero-posteriores, horizontais e laterais, aos quais nós temos que ficar atentos em que momento que ele sentia isso, para que justamente o que temos como padrão ouro de tratamento dessa condição seja feito da forma mais efetiva. E o que temos de padrão ouro para o tratamento dessa condição? Justamente as manobras de reposicionamento. Nesse caso, a queixa dele, além de deitar em decúbito supino após a saída do hospital e continuar com o quadro vertiginoso extremamente limitante, era que quando ele deitava e principalmente iria dormir, ele não podia virar a sua cabeça para o lado esquerdo. Opa, algumas coisas já nos chamavam a atenção. Primeiro, a questão de flexo e extensão relacionados aos canais anteriores e posteriores. Os estudos direcionam que mais de 95% dos casos se dão por comprometimento dos canais semicirculares posteriores, direito ou esquerdo. Porém, nós não conseguimos distinguir com tanta facilidade aonde está isso, a não ser pelo relato do paciente. E, claro, expormos ele à manobra, porque a manobra é o preditivo para o reposicionamento das otocônias, dos cristais, dos canais semicirculares, de poderem voltar para a região utricular. E assim sendo, o paciente não ter mais a sintomatologia associada ao quadro. Nesse caso, as duas manobras padrão ouro são a manobra de Semonte, a manobra de Epley e a manobra de Dix-Hellpike. No caso dele, o que nós fizemos? O comprometimento era deitar em decúbito supino e virar a sua cabeça à esquerda. Para trabalharmos os canais semicirculares, direito posterior, esquerda anterior, ou esquerda posterior e direito anterior, nós vamos precisar fazer para os dois lados. A minha escolha naquele momento foi, primeiramente, fazer para o lado sintomático, para saber quais seriam as respostas, e a gente sabe que essas respostas, geralmente, para o paciente, elas são extremamente desafiadoras, porque, geralmente, o paciente vai cursar com um nistagmo forte, de uma latência de período curto, geralmente de 30, 40 segundos a 1 minuto, onde nós vamos ter que esperar
reverter o nistagmo, entender como fica o paciente. Nesse caso, o paciente teve muitas reações autonômicas associadas a isso, que é normal acontecer. Então, sudorese, taquicardia, náusea, enjoo, e muitas vezes o paciente, como nesse caso, ele chega a vir a vomitar, o que costuma ser um quadro corriqueiro, não com todos, mas nesse caso aconteceu. Então, a minha primeira manobra de escolha foi a manobra de Semonte, ao qual os estudos indicam, e a literatura indica, que façamos uma rotação de 45 graus para o lado da orelha sã, quer dizer, para o sistema vestibular direito ao qual ele não tinha comprometimento, e é uma manobra feita justamente em decúbito lateral. Após 45 graus de rotação dessa cervical, eu levei o paciente numa lateroflexão à direita e à esquerda, e observei como iria cursar principalmente as questões do nistagmo, né? Tanto vertical quanto horizontal, e geralmente esse nistagmo se dá para o lado da orelha sã nesse caso. Como aconteceu, né, o paciente, como se tivesse entrado numa montanha-russa, teve realmente todas as reações do nistagmo associadas a isso, e logo depois veio começando a ter, nós vamos reposicionando a cervical e mantendo aquela posição, entendendo como esse nistagmo de batimento ele vai diminuindo, esse tempo de latência vai nos favorecendo a uma melhora do quadro. Voltamos o paciente numa aceleração para o ponto zero, a posição neutra, e fazemos isso para o outro lado, agora com a cabeça virada também em flexão de 45 graus, só que com a região frontal apoiada na maca, para justamente podermos entender se quando fazemos para o outro lado os sintomas também são iguais, ou se os sintomas se arrefecem com a mesma intensidade, como foi do outro lado pós-nistagmo. Beleza, manobra de Semonte feita, precisávamos fazer também a manobra de Epley ou Dix-Helpy, que eu preferi fazer a manobra de Epley, a qual eu pedi para o paciente, desse caso, ficar sentado na maca com os joelhos estendidos e trouxe ele numa aceleração abrupta, segura, e fizemos, nesse caso, primeiramente, a rotação cervical com inclinação e extensão para o lado sintomático, onde ele também teve o nistagmo associado a isso. Esperamos todo esse contexto melhorar, dando sempre segurança ao paciente, entendendo que ele já estava tendo os sintomas autonômicos associados, sudorese, taquicardia, náusea, enjoo, esperando para ver se ele conseguia ficar naquela posição por pelo menos 30, 40 segundos a 1 minuto, com calma, mantendo todo o controle clínico do paciente, e com isso nós conseguimos retornar dessa manobra, e claro, é como se o paciente tivesse saído de uma montanha-russa naquele momento, e claro, conseguimos com isso ter, na primeira consulta, uma grande melhora de pelo menos de 10, ele me falou que ele tinha melhorado entre 7,5 e 8, né? Precisou retornar a uma segunda consulta, e nessa segunda consulta nós também repetimos as mesmas manobras, e dessa vez o paciente disse que ficou muito bem e não teve até o momento nenhuma outra crise vertiginosa, já que a vertigem dele tinha uma relação direta primária com o trauma, ele não tinha nenhum outro comprometimento do sistema vestibular, como falamos antes, e os estudos nos direcionam que realmente, né, todas as manobras de reposicionamento, elas têm realmente uma especificidade muito grande, e geralmente esses quadros, quando a manobra é feita direitinho, certinha, eles têm um bom resultado clínico. Valeu? Vertigem posicional paroxística benigna, um quadro desafiador para o paciente, mas que para nós, quando fazemos bem feito, fica bem legal, e o resultado clínico é muito bom. Espero que tenha sido válido para você. Um forte abraço e até breve.